Pensa no seguinte: todos os dias, milhões e milhões de pessoas leem palavras que foram escolhidas, sabe, mais de 300 anos atrás. Mas a grande maioria nem imagina quem foi o homem que dedicou a vida inteira para que isso fosse possível. E a história dele, nossa, é uma das mais incríveis e ao mesmo tempo menos conhecidas da nossa língua. Então, para a gente começar, fica aqui uma pergunta. Quem seria o autor de língua portuguesa mais lido de todos os tempos? Provavelmente o nome que vem à mente é de algum poeta famoso ou talvez um grande romancista, certo? Pois é, mas a resposta não é nenhum deles. Na verdade, essa figura é alguém de quem a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Isso é impressionante, porque as palavras dele moldaram a espiritualidade de nações inteiras. O autor mais lido de todos é João Ferreira de Almeida, um homem cuja vida parece, sério, um romance de aventura. Ele foi um fugitivo, um exilado para sempre, foi até condenado à morte pela Inquisição, mas o legado que ele deixou, esse sim, se tornou imortal. E essa história toda começa de um jeito bem dramático, debaixo da sombra assustadora da Inquisição, lá em Portugal, no século XVII. E olha, a juventude dele se move numa velocidade que é de impressionar. Com só 14 anos, ele foge de Lisboa. Durante a viagem, assim, no meio do oceano, ele leu um panfleto que simplesmente vira a fé dele de cabeça para baixo e ele se converte ao protestantismo, um ato que naquela época era punido com a morte. E com apenas 16 anos, 16, esse adolescente traduz o Novo Testamento inteiro. Aos 28, ele já era um pastor estabelecido. Impressionante, né? Essa convicção toda, claro, colocou ele em um perigo mortal. Ele foi condenado à morte pela Inquisição. E como não conseguiam capturá-lo, sabe o que fizeram? Queimaram um retrato dele em praça pública, lá em Goa. Ele viveu o resto da vida como um homem sentenciado, sempre um passo à frente de quem o perseguia. E essa fuga, bom, ela marcou o começo de uma missão quase obsessiva que duraria praticamente 50 anos, o trabalho de uma vida inteira. Depois de décadas de um esforço gigantesco, em 1681, ele finalmente consegue ver o Novo Testamento dele publicado. Dá para imaginar a sensação de realização, né? Ver o trabalho de uma vida inteira finalmente ali impresso. Mas essa alegria durou bem pouco. A primeira edição foi revisada por pessoas que ele, francamente, considerava incompetentes. E o resultado? A publicação saiu com mais de 1000 erros de tradução. Mais de 1000! Um desastre completo. A consequência disso foi, assim, devastadora. As autoridades da igreja ordenaram que todos os exemplares fossem destruídos. O trabalho de uma vida inteira, aparentemente, reduzido a cinzas. Olha, muita gente teria desistido nesse ponto. Mas o Almeida, não. Ele continuou. Corrigiu, revisou e seguiu traduzindo o Antigo Testamento. E ele trabalhou literalmente até o último suspiro. Morreu aos 63 anos com a pena ainda na mão, tendo chegado até o versículo 21 do capítulo 48 de Ezequiel. E essa perseverança, que é quase inacreditável, nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. O que alimentava essa dedicação? Essa coisa quase sobre-humana? A resposta pode estar numa parte meio oculta da identidade dele. Porque essa não era só a história de um tradutor protestante. Existem evidências que sugerem que tinha uma camada muito mais profunda, muito mais pessoal, na missão dele. Uma que, na verdade, redefine tudo. E as pistas elas estão espalhadas pela história dele. O sobrenome Anis, da família, era muito comum entre os cristãos novos, que eram judeus forçados a se converter. O domínio que ele tinha do hebraico era descrito como algo intuitivo, quase como se fosse a língua mãe dele. E a provável orfandade e a fuga de Portugal se encaixam assim perfeitamente na trágica história das famílias judaicas que foram desfeitas pela Inquisição. Então, o ponto crucial é este. Se essa herança judaica for mesmo real, a tradução da Bíblia para ele não era só um ato de fé protestante. Era uma jornada de reconexão. Uma reconexão com uma herança ancestral que foi violentamente tirada dele e de sua família. De repente, a obsessão dele com o Antigo Testamento ganha um significado completamente novo e muito mais profundo. E é justamente essa complexidade toda que torna o legado dele tão poderoso até hoje, mais de 300 anos depois. É só parar para pensar nesse contraste, que é gritante. Hoje, a gente tem dezenas de traduções a um clique de distância. Para o Almeida, o acesso a essas mesmas palavras era perigoso. Era um trabalho que custou a pátria dele, a segurança dele e, no fim, a própria vida. No fundo, a história do Almeida é sobre temas que são universais. É sobre identidade para um homem que era um exilado perpétuo.
É sobre convicção, numa época de perseguição brutal. É sobre perseverança. Imagina, dedicar 50 anos a um único projeto. E, acima de tudo, é sobre legado. Ele plantou árvores para uma sombra que ele mesmo nunca aproveitou. Ele morreu sem ver o impacto gigantesco do trabalho dele, que só foi florescer séculos depois. Como uma análise da vida dele resume de forma brilhante, ele provou que as palavras verdadeiramente sobrevivem àqueles que as escrevem. E as palavras dele, de fato, sobreviveram e se tornaram possivelmente as mais lidas em toda a história da língua portuguesa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que a história do João Ferreira de Almeida meio que nos obriga a fazer. A vida de João Ferreira de Almeida foi inteiramente dedicada a palavras que mudaram o mundo para milhões de pessoas. E isso nos leva a pensar: que marcas as nossas palavras estão deixando por aí? Que tipo de legado elas vão deixar para o futuro?